Bem-vindo, caros espectadores, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos levar até si o esclarecimento de algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e os seus fundamentos. Estes fundamentos encontramo-la na Bíblia. Mas é importante saber lê-la bem, a fim de que nos instrua, nos ilumine e nos guie na vivência da fé. Continuamos os programas anteriores e por isso voltamos a falar da Bíblia ou Sagrada Escritura. Como vimos no último programa, a Bíblia, na sua versão católica, tem 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 no Antigo Testamento. Vamos hoje apresentar o Antigo Testamento, como lhe chamam os cristãos, pois para os judeus é simplesmente as Escrituras Sagradas ou a Lei da Aliança. Responderemos a estas três questões. O que encontramos no Antigo Testamento? Como estão agrupados os seus livros? Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? A resposta do Catecismo da Igreja Católica encontra-se nos parágrafos 121 a 123. Mas também pode encontrar esclarecimento na introdução à sua Bíblia, quando fala precisamente do Antigo Testamento. Para começar com o nosso tema, ouçamos a opinião de algumas pessoas. Que apreço tem pela leitura dos livros do Antigo Testamento? Tenho um apreço grande na medida em que nos dá a conhecer a história da vida de Cristo antes de Cristo. Depois de termos ouvido esta opinião, vamos então abordar a primeira pergunta. O que encontramos no Antigo Testamento? A Igreja chama a primeira parte da Bíblia Antigo Testamento, porque nela encontramos a revelação de Deus ao povo hebreu, as maravilhas que realizou em seu favor, a aliança que fez com eles, as leis e instruções que lhe deu ao longo dos séculos através dos seus servidores, dos profetas, dos reis. Ouçamos aquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 121 sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte da Sagrada Escritura de que não se pode prescindir. Os seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente porque a antiga aliança nunca foi revogada. Desta passagem destacam-se estes pontos. A Igreja afirma o valor do Antigo Testamento como parte integrante e imprescindível da Sagrada Escritura. Não se pode, como chegaram a defender alguns, pôr de lado nem desvalorizarem, como se não fosse importante. A Igreja reconhece o Antigo Testamento como inspirado por Deus, tal como o Novo Testamento. Através deles, é Deus quem nos fala, quem nos revela o seu rosto e nos ensina a viver como Ele quer, para andarmos constantemente na sua presença e termos as suas graças. A Igreja reconhece, portanto, a validade de toda a experiência que o Antigo Testamento nos conta, nos testemunha acerca da vivência do antigo povo de Deus. E por isso o valor do Antigo Testamento é permanente, pois Deus não revogou a antiga aliança com o estabelecimento de uma nova aliança em Jesus Cristo. Antes, considera que todo o Antigo Testamento é a preparação para esta nova aliança, é a preparação para Jesus Cristo. Podemos, por isso, ler com proveito espiritual e para a vivência da fé os livros do Antigo Testamento. Naturalmente, para nós cristãos, lemo-lo com os olhos, por assim dizerem, do Novo Testamento, com os olhos dos Evangelhos, com os olhos de Jesus, poderemos dizer assim. Mas isso não significa, de modo nenhum, deixar de apreciar e de procurar verdadeiramente ler e apreender aquilo que encontramos no Antigo Testamento. E passamos então à segunda pergunta. Como estão agrupados os livros do Antigo Testamento? A revelação e a pedagogia de Deus na Antiga Aliança orientam-se e preparam o advento de Jesus Cristo, que Ele sim veio trazer a salvação a toda a humanidade e não somente a um povo escolhido, ao povo judeu.
os livros do Antigo Testamento agrupam-se em 4 conjuntos. Antes de mais, por assim dizer, o mais importante, o Pentateuco, com os 5 livros da Torá hebraica, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Depois encontramos uma série de livros históricos que nos contam as vicissitudes da relação de Deus com o povo judeu e os acontecimentos da história desse povo. Estão entre eles, sem os mencionar todos, os livros de Josué, dos Juízes, de Samuel, dos Reis, das Crónicas, o livro de Esdras, de Neemias, de Ruth e outros. Depois temos um terceiro conjunto, são os livros sapienciais. São aqueles que transmitem a sabedoria do povo, a sabedoria que o povo de Deus vivia. Aí temos o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, o livro de Coelete, também chamado Eclesiastes, o livro do Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria, do Ben Sirá, o Eclesiástico, entre outros. Por fim, os livros também muito considerados no Antigo Testamento, os livros proféticos, dos grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros profetas que encontramos nessa parte da Bíblia. E quais são os conteúdos propriamente ditos assim, de uma forma sintética, que podemos encontrar no Antigo Testamento? Ouçamos o que diz o Catecismo no parágrafo 122. Os livros do Antigo Testamento, apesar de conterem também coisas imperfeitas e transitórias, dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontramos sublimes doutrinas a respeito de Deus, uma sabedoria secular a respeito da vida humana, bem como admiráveis tesouros de preces. Neles, em suma, está latente o mistério da nossa salvação. Então, deste parágrafo destacamos estes pontos. Antes de mais, o admitir-se de que os livros do Antigo Testamento, na perspectiva cristã, têm coisas imperfeitas e transitórias que depois foram superadas com a revelação posterior de Deus e com os ensinamentos divinos. E, portanto, determinado tipo de estruturas, determinado tipo de modos de dizer, determinadas imagens que nos apresenta sobre Deus e que foram superadas. Mas, através destes livros do Antigo Testamento, conhecemos a Deus, como Ele se revelou, conhecemos o seu amor e o dom da salvação que Ele realizou em favor do seu povo Israel e que realiza ainda hoje em favor de toda a humanidade. Encontramos também testemunhos e ensinamentos com grande sabedoria e uma autêntica escola de oração, especialmente através dos Salmos, mas também através do exemplo de grandes crentes. Podemos pensar em Esther, podemos pensar em Abraão, podemos pensar em David e vários outros que nos manifestam, que se manifestam em atitude de oração e que nos deixaram também belos textos de oração e que nós encontramos em alguns dos livros do Antigo Testamento. E passamos à segunda, ou melhor, à terceira pergunta. Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Ouçamos o que diz o Catecismo no parágrafo 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja combateu sempre vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. E, depois de termos ouvido, vemos aqui claramente, para os cristãos, no Antigo Testamento encontra-se verdadeira palavra de Deus. Por isso não se pode rejeitar, mas antes valorizar. E por isso os cristãos assumem plenamente o Antigo Testamento ao lado do Novo Testamento. E por isso o leem, basta pensar que nós, na liturgia da Igreja Católica, uma primeira leitura na Eucaristia ou noutras celebrações é quase sempre
na maior parte do ano, é quase sempre do Antigo Testamento. Mas também usamos muito os Salmos como verdadeira oração, não apenas na liturgia, não apenas na Eucaristia, mas na própria oração da Igreja, na chamada liturgia das horas, usamos muito o Antigo Testamento, lemo-la ao lado dos textos do Novo Testamento, ao lado dos Evangelhos, ao lado dos outros textos que constituem a revelação cristã. E por isso, de facto, encontramos muitos ensinamentos, muita riqueza para a nossa fé e para a vivência cristã através dos textos do Antigo Testamento. Daí que, como refere também o parágrafo que acabamos de ler, claramente a Igreja, desde o princípio, rejeitou a atitude, a ideia de alguns, fala-se aí do marcionismo, de uma figura dos primeiros séculos chamado Marcião, e que só valorizava os textos do Novo Testamento e que excluía o Antigo Testamento. A Igreja não admitiu isso e, para ela, o Antigo Testamento é uma parte da Bíblia, o Novo Testamento é outra parte da Bíblia, e entre uma parte e outra há uma ligação estreita. E veremos num outro programa qual a relação assim podemos encontrar entre um e outro testamento. E vamos então agora ouvir o testemunho de algumas pessoas à volta desta pergunta. O que de mais belo encontrei ao ler o Antigo Testamento? A história de Ruth. Espero que este conhecimento assim sumário do Antigo Testamento tenha despertado o interesse em lerem os livros do Antigo Testamento, possivelmente até lê-los todos seguidos, desde o livro do Gênesis até ao último dos livros, e que possa encontrar nessa leitura uma ajuda para esclarecer e para aprofundar a sua fé cristã. E leia, se puder, os parágrafos 121 a 123 do Catecismo da Igreja Católica, e aí encontrará precisamente, ou poderá aprofundar, poderá meditar naquilo que neste programa dissemos sobre o Antigo Testamento. E concluo invocando que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e lhe dê a graça de procurar na leitura do Antigo Testamento o encontro com a Palavra de Deus, que ilumina a sua vida e fortalece a sua fé. Até ao próximo programa, se Deus quiser.